Ezequiel 37, do versículo 1 ao 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei sobre vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. Disse ao espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E eu profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Aliás, obrigado por este culto que começou desde as orações, passando pelo o louvor, pela abertura do culto, e agora caminhando com a exposição da Tua palavra. Usa a minha vida, abra os corações, que eles não enxerguem o homem, mas que eles tenham a sensibilidade espiritual para ouvir a Tua voz. Aonde essa palavra chegar, alcance e transforme em nome de Jesus. Queridos, eu ainda tenho falado sobre vida espiritual. Quem esteve aqui quinta ou assistiu pela live, se puder baixar só um pouquinho aqui, por gentileza, o ar, eu agradeço, muito obrigado. Quem assistiu a live ou esteve aqui presencial, quinta eu falei muito sobre a vida espiritual, sobre a teoria. Eu tenho me preocupado muito com isso, como a Aline acabou de cantar aqui, pregar e profetizar e tudo junto. A vida prática cristã, né? A vida espiritual. Eu estou sentindo saudade de testemunhos de milagres. Eu estou sentindo saudade de pessoas que falaram que sentiram o Espírito Santo de verdade. Que estavam orando e sentiram o Espírito Santo. Eu sinto saudade de ouvir testemunhos de pessoas que viveram exatamente o que está na palavra. Não que isso não está acontecendo, está. Mas nós temos vivido sim, tempos de sequidão, tempos de ossos secos, conforme essa palavra, tempos de morte espiritual. Você está vivo, bem perfumado, bonito, inteligente, cheiroso, mas espiritualmente talvez essa palavra não seja para todos, como eu sempre falo, às vezes é uma palavra de alerta se você está bem espiritual, ou às vezes é uma palavra que vai mexer com você, ou não, depende da sua sensibilidade em Deus. Mas o fato é, a sequidão está complicada. A mornidão, o desinteresse, e nós imaginávamos que isso aconteceria, mas eu tenho uma opinião, não é só a pandemia. Não é, a pandemia foi uma boa desculpa. A pandemia foi uma boa desculpa. Sabe como é? A pandemia não é só a pandemia. Quando a gente tem acompanhado a igreja ao longo dos anos, eu não estou falando só da Genuína, a igreja, nós temos visto uma sequidão, uma morte espiritual, uma frieza, muito além da conta. E a gente observa na Bíblia inteira, o povo de Israel passando por isso. Ora lá em cima, ora lá embaixo, ora lá em cima, ora lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, espiritualmente. Muito mais secos, muito mais distantes, muito mais sendo exortados do que sendo elogiados por Deus, ou talvez tratados por Deus. E não é a nossa realidade? Se você gosta de estatística, faça uma pesquisa, você que me assiste aí também. Faz uma pesquisa na sua igreja, você que é da Genuína, faz uma pesquisa aqui. Você que é de outra igreja, quais são os temas mais pregados? Faz essa pesquisa. Do que se fala? Alguém quer arriscar? Conversão, toda hora. Restauração, cura,
Tratamento, nossa, Deus me tratou, não é? Por que se fala muito de restauração, pastor Marcos? Por que se fala muito de tratamento? Porque mesmo conhecedores da palavra, parece que o Senhor continua insistindo em falar. Fale para eles sobre renovo espiritual, sobre restauração, sobre voltar a mim, sobre voltar a me sentir. Então cá estamos nós, tratando do Ezequiel 37, e coloca uma coisa no seu coração: meu Deus, eu preciso me avivar. E o avivamento não adianta eu trazer uma orquestra aqui, eu trazer um pregador com a voz rouca e vai igual um rodeio, desculpa falar assim, para te chamar a atenção. Não é a eloquência, não é o pregador, não é a banda, isso pode ajudar um pouco, mas se não tiver uma substância espiritual penetrante no teu coração aí, não é pastor César, não é pastor fulano, não é ninguém que vai mexer, você só vai sair no máximo com uma boa experiência teórica, como eu falei quinta-feira. Uma boa, ai que gostoso esse louvor, que jogo de vozes bonito, a pregação foi interessante, eu ri em alguns momentos, eu dormi em alguns momentos. Por quê? A questão interna, a questão com Deus, interior, talvez esteja seca. E é por isso que lá no meio da Bíblia, lá em Ezequiel, já tinha passado períodos de altos e baixos, muito mais baixos, do povo de Israel. E aqui de novo o povo está seco. A analogia, eu não continuei lendo, mas você pode ler. A analogia desse vale dos ossos secos é com o povo de Israel. E a analogia é para nós hoje. Será que eu e você não estamos secos, inativos, mortos? Já fomos vivos, espiritualmente falando. Já oramos em línguas. Já profetizamos. Já sentimos a presença do Espírito Santo como uma criança orando. Já tivemos menos crivo. Depende de como prega, quando prega, do jeito que prega, eu nem recebo. Já tivemos menos crivo, já tivemos menos preocupação com afinação. Não estou dizendo que isso não é importante. Mas a gente simplesmente era mais dado, era mais espiritual. Enxergava Deus, às vezes até onde nem tinha. Enxergava a presença de Deus até onde... Não, era só uma questão comum, alguma coisa comum, não, mas é Deus, porque obrigado esse pão, esse leite, essa pasta de dente, louvado seja Deus, tudo, Deus estava em tudo, Deus fazia tudo, Deus era tudo para nós, tudo. E aí a gente cresce, a gente sabe demais, conhece demais, isso é bom, mas passa a ser ruim se o saber não se transforma em viver, igreja, em viver. É por isso que aqui é falado de uma sequidão, que eu gostaria, em nome de Jesus Cristo, que você olhasse para a tua vida, como eu estou olhando para mim, enquanto prego para vocês. Nesse vale dos ossos secos, será que não tem áreas da nossa vida que morreram? Será que não tem situações da nossa vida que estão inativas, paradas, mortas? Será que a pessoa que nós deveríamos ser diante de Deus, já não é mais? E o Senhor nos chama a atenção nessa manhã. Você está seco. Você está poroso, esturricado espiritualmente. Aquele brilho se foi, ou está bem opaco. A forma que eu te usava, você não me permite usar mais. Ou áreas da sua vida mesmo. Porque assim, pastor, eu estou passando por lutas, por situações muito difíceis. Então eu não consigo ser espiritualmente quem eu era. Então, igreja, a vida espiritual é a principal. Mais do que cura, mais do que finanças, mais do que trabalho, mais do que família. E eu explico, se você estiver bem espiritualmente, todas as outras áreas vão fluir, sabia? Quem aqui já experimentou isso? Eu estou bem espiritualmente, eu estou com a paz que excede todo entendimento, eu estou cheio de Deus. Você está bem, você fica bem. Não estou dizendo que todas as áreas vão bem, ainda que alguma área da sua vida esteja difícil. Se você estiver robusto espiritualmente, forte espiritualmente, não vai ser difícil essa área, entende? Então, nós não queremos trazer uma pregação rasa e trazer uma solução paliativa para você. Eu creio na cura, eu creio na provisão financeira de Deus, eu creio nos milagres. Mas hoje a palavra é mais profunda. Trate a sua base espiritual, que curas virão e se não virem, você vai estar forte do mesmo jeito. Que provisão virá e se em algum momento não vir, você vai dizer igual Paulo em Filipenses, eu sei
passar fome, sei comer bem, sei ser feliz, triste, prisão, não prisão, porque eu estou com Deus. Aí sim, tudo posso naquele que me fortalece. E não eu vim aqui com uma pregação rasa e falar, abre aí em Filipenses, porque a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso naquele que me fortalece você pode estar bem ou mal. A vida pode estar boa ou ruim, a lei é o contexto. Tudo pode estar legal ou não legal, mas se você está fortalecido no Espírito Santo, tudo vai bem. Você vai ter uma paz que nem você vai entender. Não sei se você já viveu isso. Às vezes a gente vive isso em casa. Meu Deus, está um vento forte, a dificuldade está grande, eu não entendo como eu estou em paz. Às vezes pessoas de fora, o problema é nosso, é meu e da minha esposa. Pessoas de fora que nos amam ficam mais preocupados que nós. Eu falo, eu estou em paz, eu estou em paz. Essa paz não vem de mim, porque senão eu estaria me descabelando diante de problemas. Essa paz vem porque o Espírito Santo nos fortalece. Amém? Quer essa força? Você quer essa força? É possível. Você quer esse fortalecimento? Esse avivamento? É totalmente possível. É por isso que mais uma vez o Senhor para uma manhã de domingo para nos falar de restauração espiritual. Vamos considerar algumas coisas nesse texto? A primeira coisa que você deve considerar, guarda isso no seu coração. Entenda a realidade espiritual que você está. Seja muito sincero, sabe, absurdamente sincero. Entenda que realidade espiritual você está hoje. Qual era a realidade aqui do povo de Israel? Uma analogia que Deus está fazendo. Eu leio de novo, versículo 1 e 2 de Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, o Senhor me levou em espírito e pôs no meio do quê? De um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. Ele até, não fala só secos, falam sequíssimos, aquele osso tão seco que se soprar ele desfaz. Seco, vitrificado, poroso, seco. Essa era a realidade do povo de Israel. Qual é a sua? Entenda em você mesmo a realidade que você está vivendo. Por que a Bíblia diz em Apocalipse 2? Você abandonou o primeiro amor, não é o que diz lá? Tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Veja lá onde você caiu, é a primeira coisa. É você revisar a tua vida, como se a gente fosse um veículo que passa por revisão. Espera aí, aonde a minha vida espiritual está seca? Você vai ter essa resposta agora. Você sabe quem você era, o que você fazia e quem você é. Aí você põe a desculpa na pandemia, mas lá no fundo, o seu interior fala, não é a pandemia, cara. Essa desculpa é boa, mas não é. Ou a sua idade, não, que quando eu era mais jovem, que eu fazia obra, que... Não é, porque o Caleb com 80 anos de idade, quando ele vai 40 anos depois possuir a terra dele, Hebrom, ele fala, minha força é a mesma de 40 anos atrás. Moisés começa o ministério com 80. Quem aqui tem 80 anos? Pode ser que tenha. Se tiver, você ia falar, está pronto para começar. Não é idade. Não é idade. Não é força física. Não é vigor. Não, inclusive, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, não é vigor. Pelo contrário, você está fraco, é até uma das qualificações. Pode vir. Está fraco, no currículo de Deus, para Ele receber e usar a sua vida, e te encher dele, é o quê? Estou fraco. Então, pô, maravilha, essa formação eu gosto. PhD em fraqueza, vem, é você. Eu sou doutorado em luta, é você. Eu me acho incapaz, aí pode. Não, me acho capaz demais, talvez eu não te use, não. É o contrário, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, na debilidade nossa. Para que ele se mostre, para que você entenda, foi ele que fez. Eu não teria capacidade. Então, qual é a sua realidade? Qual é a secura que você está vivendo espiritualmente? Qual é a realidade? Mas é por causa de uma situação de dor, respeito à sua dor. De doença, respeito. De enfermidade, o que a gente puder ajudar, estamos aqui. Vai ter um bazar daqui a pouco, por causa de uma família querida. Está tudo certo, a igreja está aqui para isso. Mas tem situações que Deus quer tratar mais profundo do que a cura. Porque Deus te cura, mas virão outras doenças. Deus te livra financeiramente, mas virão outras situações financeiras. Agora, se o Senhor te fortalecer espiritualmente, você está pronto para sorrir
Você está pronto para chorar. Você está pronto para ir numa festa. Você está pronto para ir num velório. Você está pronto para amar. E você está pronto para receber ódio e virar outra face. Quando você está cheio de Deus, você está cheio da virtude. Você está cheio da... Por que você acha que Jesus, como homem, suportou o que ele suportou na cruz? Não é só porque ele era Deus, porque ele também é 100% homem. É porque ele estava cheio de Deus. Cheio dele, no caso. Porque ele suportou e sentou com discípulos para ceiar. E foi de verdade, sabendo tudo que ele passaria. Por que que os nossos mártires, apóstolos, discípulos morreram e suportaram mortes terríveis? Porque a igreja do primeiro século suportou mortes terríveis, de leões invadindo a arena e despedaçando famílias. O que eles tinham que a gente não tem? O Deus é o mesmo, o poder está disponível da mesma forma. O que eles tinham que não tem? Talvez estejamos secos, talvez estejamos porosos, talvez você está ouvindo essa palavra agora e está difícil dessa palavra mexer com você. De tamanha sequidão e secura. Mas com o restante de fé que você tiver aí então, fala: Senhor, fala comigo. Entenda a realidade espiritual que você está. Que você não produza a Deus o que você produzia. Você não tem feito o que você fazia. E a desculpa não é pandemia, a desculpa não é sua idade, a desculpa não é que a igreja aqui é diferente, que a igreja aqui recebe bem, recebe mal. Não é desculpa, nós sabemos disso. As possibilidades são infinitas para você ser usado por Deus, infinitas. Então, a primeira coisa, entenda a realidade espiritual que você está. Seja sincero. Se você não está seco espiritualmente, nos ajude então a orar, a interceder, a incendiar o povo, a incendiar a igreja. Quando eu falo igreja, de novo, não é a genuína. O povo de Deus. Não, pastor, eu perfeito não sou, mas eu estou cheio de Deus. Então, talvez essa palavra não é exatamente para você. Mas é para você ficar como alerta e falar: então eu sou essa pessoa que está vivificada, eu vou ajudar outros. Precisamos de trabalhadores, inclusive. Seja muito bem-vindo. Mas se você está seco, poroso espiritualmente, fraco, essa mensagem é para você, meu irmão. Entenda que realidade você está. Seja sincero. Realmente eu estou nessa realidade e eu estou assim, pastor, provavelmente por causa de uma dor, de um sofrimento. E eu, de novo, respeito a sua dor, respeito o seu sofrimento, mas hoje o Senhor quer tratar lá na base. Se você estiver bem na base, as coisas vão fluir. Outra observação rapidinho. Se você entendeu sua realidade, presta atenção em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é mais real que a minha realidade. A palavra de Deus, o que eu estou lendo aqui, você não precisa acreditar em mim, nem na minha eloquência ou falta dela, mas acredite na palavra que eu estou pregando hoje. Ela é mais real que a realidade que você está passando agora. Acredite nisso, igreja, amém? Eu não sei a realidade sua, mas existe uma palavra que é viva, que é eficaz e que ela traz realidades. Quando você lê, se aqui no final tinha um exército de pé, uma coisa seca, morta, porosa, perdida, terminou com ligas, nervos, força, espírito. Essa é a realidade, analogicamente trazendo para nós aqui, que você pode viver. Espiritualmente você pode se erguer hoje. E não é pentecostalismo exagerado, né? Aleluia, então agora que eu vou rodopiar. Não, eu estou falando de força espiritual. E se você sentir o Espírito Santo, bata a palma, sorri, está tudo certo. Mas com certeza a realidade da palavra é muito mais real que a sua realidade. Não sei se você está entendendo aí a repetição. Eu não sei a realidade que você tem, de verdade. Alguns a gente conhece, eu sei da minha. Mas se eu enxergar a palavra, ela é mais real do que eu estou vivendo. É o que acontece aqui. Olha só, no versículo 3, para continuar aqui textualmente. Ezequiel 37, 3. E me disse, Deus diz a Ezequiel: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ó a realidade, o osso está seco, está esturricado. Esses ossos poderão viver? Aí Ezequiel responde, é isso que a gente tem que aprender. Esse versículo 3, Ezequiel responde assim: o Senhor que sabe. O Senhor que sabe. Irmão, é muito interessante. Ezequiel é levado a um vale. Pensa um buracão, o vale era isso. Era um buraco cheio de ossos. E ele é levado ali. Ossos sequíssimos, porosos, craquelados.
E ele olha aquilo ali, tenta se transportar nessa cena. Cena de filme, não sei como não teve um filme ainda, produção de Hollywood com essa parte que é sensacional. E ele olha que ele está tudo seco, craquelado. Aí Deus fala, e aí, Ezequiel, você acha que poderá viver esses ossos? A resposta de Ezequiel é a nossa resposta. Senhor, só pelo Senhor. A realidade não dá. O que eu estou vendo, não dá. E não é assim na nossa vida. Se você buscar na sua memória, áreas secas da sua vida, você até esqueceu. Restauração de pessoas que você ama, você até deixou de orar. Questões secas, chamados, vida com Deus, você falou, não, isso aqui já passou, isso não é mais para mim. E eu te digo, a realidade humana, se eu fosse sentar como um amigo seu, dependendo do seu caso, humanamente eu ia falar, realmente, deixa isso aí para lá, isso aí não é mais para você. Humanamente, eu te abraçaria e choraria junto e falava, essa área seca e morta da sua vida, você está certo, ela está seca, ela está morta, não vai viver. Mas quem disse que nós vivemos a nossa realidade? Nós cristãos vivemos aqui, ó, a Bíblia Sagrada. E é por isso que quando Deus pergunta para você, não é mais Ezequiel, é você. E a sua realidade? Dá para tirar essa sequidão? Sabe sua resposta para Deus? Não precisa encher o peito igual um Superman espiritual. Eu tudo posso. Não, se você estiver fraco, fala, Senhor, só o Senhor sabe. Eu acho que não. Só o Senhor pode. Você quer outros irmãos da Bíblia? Me ajuda aí, Rafa, vamos ver se está bom aí no teclado. Lucas 5, 4, a pesca maravilhosa. Para você se identificar, ó, se Ezequiel não está bom, eu vou te dar exemplos de grandes homens de Deus que chegaram no momento e falaram, Senhor, essa situação é só o Senhor. Essa situação, tu sabes. Ele não disse que não poderá reviver, entende? Ele disse, o Senhor sabe. O que acontece na pesca maravilhosa? O chamado de Pedro, Tiago, João, o que acontece ali? Eles ficam a noite inteira pescando. Aí Jesus chega, e quando acabou de falar, disse a Simão, aí é Jesus chegando depois de ter pregado, eu estou pulando por causa do tempo. Vai lá, Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Olha o versículo 5, igreja. Respondendo Simão, disse, mestre, eu trabalhei a noite inteira, nada eu apanhei, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. É isso, igreja, é isso. Você não pode viver sobre a tua palavra, sobre os teus diagnósticos, sobre a tua cognição, sobre a tua inteligência, sobre aquilo que você calculou. Você tem que viver pela palavra de Jesus. E o que ele disse? Que ele quer te reviver espiritualmente. O que ele te disse? Mas qual é a sua realidade? Pastor, é uma realidade de pecado, uma realidade de distância, uma realidade de enfermidade, é uma realidade que o meu lar é destruído, pessoas que usam drogas, que eu amo. Essa é a sua realidade, eu respeito a sua dor, mas eu preciso te trazer para a realidade da palavra, senão você está perdendo tempo vindo para a igreja. Se na igreja nós não falarmos de espiritualidade, horas, vai virar o quê? Uma palestra motivacional? Aqui não. É possível o poder de Deus pegar a sequidão das suas lutas e dificuldades, a sua mornidão espiritual e trazer vida à igreja. Vida, você que assiste, vida. Isso não sou eu que digo, é a palavra. Pedro, eu não vou continuar lendo, mas você sabe, ele falou, sobre a tua palavra eu vou lançar. E ele lançou de dia, de manhã, com barulho. Quem é pescador sabe. Vai pescar com um pescador profissional, para você ver. Você quieto. O peixe está ali, fica quieto. O cara nem respira. Jesus está pregando para uma multidão de manhã. Pedro, um profissional da pesca. Você é um profissional nas áreas aí, mas não está resolvendo, né, irmão? Você sabe tudo, mas não está resolvendo. Sabe por quê? Não é mais no campo da sua realidade, igreja. Não é mais a sua realidade, é a dele. Mas, pastor, eu estou cansado de orar sobre isso. Você não precisa ser forte. Você não precisa ter força para orar como você orava. Se tiver, é bom, mas se não tiver, o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você só precisa dizer uma coisa. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Marcos capítulo 9. Mais uma situação. Eu poderia falar várias. Mais uma situação de impossibilidades. Ezequiel não deixou
de crer. Ele acreditava em Deus. Ó, tu sabes, mas olhando ele falou, eu acho que não, mas tu sabes. Então em Deus ele cria, na situação não. Isso é perfeitamente normal. Você vê uma situação e fala, aqui não tem mudança. Mas em Deus é possível. Pedro a mesma coisa, não dá para pescar. Mas se o Senhor está dizendo, eu peço. Marcos 9, a mesma coisa. O versículo, Rafa, 17, por gentileza. Acompanha comigo. Você em casa, se puder abrir a tua palavra. Um dia seria legal a gente projetar, né? Para o online, verificar isso, seria bom, hein? Olha o Carlos lá. Marcos 9, 17. E um da multidão respondendo disse, mestre, presta atenção. Quem é bom de Bíblia já matou a charada. Trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanhe despedaço, ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traga o menino. E trouxeram-no, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo e demoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que sucede isso? Ele disse, desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água para destruir, mas se tu podes, Jesus, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a réplica de Jesus. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então é um ping-pong. O cara fala, o pai fala, se o senhor puder, Jesus fala, se você crer. A resposta do pai, ele dá uma tréplica para Jesus. Logo o pai do menino clamando, isso somos nós, igreja. Com lágrima disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu já repeti esse texto aqui algumas vezes. Eu acho muito interessante esse texto. Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Sabe o que ele está dizendo? No Senhor eu creio, mas na situação não, para mim não tem mais jeito. É meu filho, eu estou envolvido emocionalmente, desde sempre ele está assim. Então não é possível, não é possível. Mas eu creio no Senhor, e depois o menino é curado, o demônio é expulso, e a realidade de Jesus sobrepõe a realidade do homem. Sabe por quê? Porque esse pai, porque Pedro, porque Ezequiel olhou a situação, assim como você deve fazer, e falar, está tudo seco, minha vida está seca, a situação de quem eu amo está seco, a situação está seca, eu não sei qual é a área, está seca, está seca. Mas a realidade não é a sequidão que eu estou vendo, a realidade é a tua palavra. Então você tem uma escolha essa manhã, igreja. Você que nos assiste, pode assistir depois, essa tarde, essa noite, essa madrugada. Você tem uma escolha. Crer na sua realidade e jogar as suas fichas todas nelas. Buscar gerente de banco, buscar curandeiro, buscar coaching. Eu respeito os coachings, tá? Faz um trabalho interessante, mas às vezes não é o suficiente. Buscar psicólogo, buscar. Tudo isso tem o seu lugar. Você tem essa escolha ou ter essas ferramentas em algum momento se for necessário, mas principalmente buscar a realidade da palavra de Deus. Se ela é verdade, o que ela está dizendo, é isso que eu vou viver. Volte a crer. Volte a crer. Você só tem uma tarefa, igreja, nesse caso aqui. Crer. Não é ter força, é crer. Não é ter força, é ao menos balbuciar, Senhor, tu podes. Eu nem estava orando mais sobre isso, eu nem acreditava mais nisso, eu achava que isso já tinha morrido, mas se o Senhor quiser, tu podes. Tem chamados de Deus na minha vida, não sei se é assim com você que eu falo, isso aqui já foi, isso aqui já passou, isso aqui eu era jovem, isso aqui era um outro contexto, mas eu nunca fecho um assunto, eu falo, Senhor, se o Senhor quiser, eu estou aqui, se o Senhor quiser, vamos lá. Tem pessoas que a gente ora, que você fala, essa aqui não dá, essa aqui, algumas vezes eu falo em casa humanamente para Camila, esse caso aqui não, é melhor eu mudar do que a pessoa, eu vou tentar eu mudar, porque a pessoa não vai mudar, tem 70 anos, 60, 50, não vai, então eu vou tentar mudar, não tem jeito, mas sobre a palavra do Senhor pode, a realidade dele pode, e é essa realidade que nós estamos tentando trazer hoje na palavra, amém? É a realidade dele. E falando de realidade de Deus, qual é a realidade depois que Deus expõe para Ezequiel isso? Olha o versículo 4. Então, quando ele fala, tu o sabes, então no versículo 4, ele fala, então profetiza. A gente tem que fazer isso. Profetiza. Não é uma linguagem determinar, igual a gente vê no meio neopentecostal. O profetizar aqui, nesse caso ele estava profetizando mesmo, para que os ossos renasçam, mas trazendo para a nossa vida hoje, é viver a palavra. O que a palavra diz? É ela que você tem que viver.
É ela que você tem que proferir. É nela que você tem que crer. O proferir não é só o falar, é acreditar. Ah, eu acho que não tem perdão. A Bíblia diz para perdoar. Qual é a realidade? Perdão que a Bíblia diz. Eu acho que não dá para amar. A Bíblia diz para amar. Qual é a realidade? O amor que a palavra diz. Eu acho que não tem provisão mais. Qual é a realidade? A provisão que Deus dá, porque Ele diz que se Ele sustenta pássaros, não vai sustentar você? Então qual é a realidade? Você tem que fazer uma escolha. Viver uma teoria espiritual e ir embora para mais um domingo ou falar, eu quero viver o poder de Deus. Eu quero viver o que a palavra diz. Chega. Chega de teoria. Chega de sentar numa plateia e falar, boa essa palavra, ruim essa palavra, legal, mas chega, eu quero viver o que a palavra diz, e é possível, é possível. E aí ele vai profetizando, e aí acontece, nossa, imagina essa cena, irmãos. Os ossos secos ouvi a palavra do Senhor, versículo 5, assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar em vós espírito e vivereis, porém nervos sobre vós. Aí vai acontecendo, você imagina, ossos se levantando, que cena que é essa? Secos, quebradiços, e primeiro, aqui é eu que estou falando, tá? Na minha cabeça o osso está sequíssimo, fraquinho, poroso, me parece que o cálcio no osso precisa acontecer ali, já começa a calcificar o osso, aí vem nervo, aí vem pele, aí forma uma pessoa, um exército assim, você imagina, essa cena, meu Deus, como ninguém nunca fez essa cena, talvez você tenha feito, eu não conheço, se você conhecer me fala. E tudo de pé ali, um exército parado. Aí ele continua profetizando. Imagina Ezequiel. Porque às vezes na vida a gente profetiza a palavra, mas nem a gente está crendo. Não em Deus. Vocês conseguem dividir isso? Não é em Deus, é na situação. O Senhor fala, creia. Você está andando sobre as águas, dá mais um passo, você fala, meu Deus, se o Senhor está dizendo eu vou, mas... O que Pedro falou para Jesus lá andando sobre as águas? Fala para mim, para eu ir até aí que eu vou. Se o Senhor falar, eu vou. Porque eu olhando não dá, mas fala, se o Senhor está andando, eu quero andar também. Ele falou, vem, só vem, cara. E ele foi. Aí ele tirou o olho de Jesus, ele afundou. É assim a gente. Nós temos que crer na palavra, ainda que o nosso humano, o nosso raciocínio fala, não, isso aqui não dá para reviver. Isso aqui não dá para renascer. Pois é, você só precisa crer. Não calcula muito não, só creia e vai andando. O Senhor falou para você profetizar, meu filho, profetiza. Só isso. Ele falou para você crer, só creia. Ele falou para você orar, ore. Só isso. Ah, mas como vai fazer? Quando vai ser? De que jeito vai ser? Isso aqui é improvável, isso aqui é impossível. Deixa isso aí para ele. Esse campo não é seu. O campo da realidade espiritual é dele. Deus, ele é maravilhoso. Ele poderia falar assim, Ezequiel, fica aqui no pico aqui, olha o vale, fica quietinho e veja o que eu vou fazer. Ossos secos e tal, e ele vê tudo nascendo, tudo trazendo vida. Ele fala, não, você vai participar comigo desse milagre. Mesmo que você é pequeno, mesmo que nem você está crendo. E é assim que ele faz conosco, igreja. Você pode participar do agir dele, porque ele escolheu assim. Todas, ou pelo menos 90 e tantos % das curas de Jesus, ele fala, você crê? Por que ele falava isso? O problema não é se ele ia fazer ou não. Ele ia fazer. O problema é que ele queria trazer a pessoa para a realidade dele. Entende? A minha realidade é essa aqui. Ele vê um homem desesperado em Marcos. E o homem fala, se o senhor puder, ele fala, você crê? Então você quer, se você crê. Porque ele quer, vem para a minha realidade. Eu só preciso que você creia. E é o que essa voz continua ecoando. Eu só preciso que você creia. Amém, igreja? Você só precisa crer e viver a palavra. Está fora da realidade, mas a realidade é a palavra. E eu termino com essa terceira consideração e a gente já termina. Baseado nisso, eu entendo que o sopro de Deus transforma. Agora a gente está falando de Deus. Até agora eu falei de você, ó. Sua realidade espiritual. A realidade sua de Deus é melhor. Agora vamos para a realidade de Deus. Aqui é um campo que eu não tenho nem competência. Eu espero que o Senhor te dê experiências. Eu não tenho competência de te explicar experiências do campo de Deus. Não dá. Eu posso te aguçar a experimentar isso. O sopro de Deus transforma. E o que acontece aqui? Lá no versículo 9. E ele me diz, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. Participa comigo. Assim diz o Senhor. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Imagina Ezequiel falando isso.
Eu acho que ele se encheu mais de fé, porque ele viu um exército ali, aqueles ossos ali, falou, opa, vem, ó, do 4 ventos. Aí Ezequiel ficou todo profeta. E aí profetizou, no versículo 10, como deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um grande exército em extremo. E não é a primeira vez que o sopro de Deus transforma na Bíblia. Não tem tempo, vou falar algumas passagens, mas, por exemplo, a clássica, Gênesis 2:7, vamos lá, Rafinha. Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra, parecido com essa história de Ezequiel, e ficou ali um boneco. Ele forma do pó da terra, não sei se ele modelou, não quero falar o que a Bíblia não fala, mas ele forma. Ele forma do pó da terra o Adão. Aí Deus vai lá nas narinas de Adão e sopra. E aí ele se torna alma vivente, não é isso? Ó? Do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Olha a vida de Deus no sopro. No ruach, em hebraico, ou no pneuma, que aí vem nosso pulmão, pneuma, que é o sopro, que é a vida, ok? É o sopro, é a vida. Isso aconteceu em Gênesis. Lá em João 20:22, quando Jesus está lá com os discípulos, você acha que o Espírito Santo, aí eu vou causar uma polêmica aqui, né? O Espírito Santo vem em Pentecostes, nós vamos falar aí. Mas tem um agir do Espírito Santo antes. Olha só. Jesus nem tinha sido assunto aos céus ainda. Em João 20:22, coloca o 21, só para a gente entender o contexto mais ou menos. Jesus está ali, ressurreto, aparece aos discípulos, depois da ressurreição dele. Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Olha o versículo 22. E havendo dito isso, assoprou, olha o sopro aí de novo, sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Olha o sopro de Deus aí. Isso aí, o sopro, é matéria-prima de Deus, gente. Agora a gente entrou no campo que essa parte da mensagem é matéria-prima de Deus. Ele pode soprar agora. Eu não estou com sensacionalismo, eu creio. E trazer vida aonde for necessário. E tirar sequidão aonde for necessário. Agora a pergunta é, você pelo menos crê? Tem pessoas que creem que Deus pode soprar aqui e tratar. Não estou falando de questões físicas, a gente ficar rodopiando. Não é isso. Na sua alma, na sua vida, na sua casa. Você crê nisso? Eu creio, porque a Bíblia diz, Atos 2, né? Atos 2, a clássica, olha o vento aí de novo. Olha o Espírito, Atos 2, versículo 1. O sopro de Deus transforma a igreja. Oh Senhor, nos ajude a crer nisso, a ser menos teóricos. Cumpriu o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento, olha o vento aí de novo, veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam sentados, no versículo 3, e foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Deus pode te encher hoje, Deus pode transformar hoje, ou começar um tratamento hoje, se você crer e querer sair dessa mornidão espiritual, é só crer. A última, 2 Tessalonicenses 2:8, olha o vento que transforma, olha a presença de Deus, o Espírito que transforma. Então será revelado o iníquo, aqui é o contexto de fim dos tempos, tá? Tribulação, fim dos tempos, tá? A quem o Senhor, como é que o Senhor vai desfazer o anticristo? Ele vai ter uma batalha com ele, no sentido de, sei lá, de lutinha? A quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca. Ali pode traduzir como sopro também, tá? E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Jesus vem, o anticristo está fervendo, se achando, o iníquo está se achando, ele vem, acabou. Esse é o Deus que você serve. Ele acaba com o sopro, ele transforma com o sopro. Ele muda realidades com um sopro, e é sobre isso que eu quero orar. Eu não sei se os irmãos vão louvar, fiquem à vontade. É sobre isso que eu quero orar, porque, igreja, de verdade, cabe a você crer ou não. A gente prega, a gente concatena as palavras, a gente louva, a gente, para tentar que você, em Deus, se concentre em pensar nas áreas secas da sua vida, na sequidão que você está vivendo, mas é muito de você.
É muito de você. É muito de você que nos assiste. Não é essa música agora. Deus habita nos louvores. Mas é você. É você, igreja, que precisa de uma vez por todas pensar que sequidão você está vivendo e falar: chega. Eu vou ficar dormindo no culto até quando? Eu vou dormir no ponto até quando? Vai ser mais um domingo de novo. Quando é que a minha vida vai ser transformada espiritualmente? Qual será o momento disso? Se coloque de pé, vamos orar sobre isso.